team is dead. Killed by the devil himself. Bom, vamos lá. Chegou a vez de a gente falar dele. Esse jogo que tá passando de fundo agora é um jogo que eu joguei bastante na minha infância. Lá por volta quando eu tinha meus 13, 14 anos, quando eu tinha meu PS3 ainda. E sim, a gente tá falando dele. Resident Evil Revelations. Uma parte dos fãs não gosta desse jogo, o que me deixou bastante surpreso. Eu achava que só eu gostava dele por algum motivo. Mas dando uma olhada em alguns Reddit, em alguns comentários do YouTube, cara, ele tem alguns fãs até. Bastantes. E eu tava sem nada pra fazer e decidi rejogar ele, né? E cara, quando eu rejoguei esse jogo, enquanto eu jogava, eu só conseguia ficar pensando: Caraca, mané, nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. cara, um remake disso aqui seria incrível. E pra começar com alguns dos meus argumentos, eu queria destacar bastante os cenários desse jogo. Aqui, na maior parte da gameplay, a gente joga dentro de um navio abandonado, aqueles cruzeiros bem grandes, tipo aquele do Neymar, né? E cara, me parece ser o ambiente perfeito com Resident Evil, lembrando bastante, até mesmo, o Resident Evil 1, ou se tu jogou o remake, o 0, né? Que é dentro daquela mansão, com aqueles corredores apertados, meio claustrofóbico. Cara, me parece ser a temática perfeita para um Resident Evil. Ele traz aquela essência, mas num local novo. A única coisa que me incomodou um pouco é que esse jogo, ele, sei lá, eu achei ele meio claro demais, né, em alguns momentos. E também a gente tem algumas outras fases, como a fase da neve, que é uma bosta completa, a gente não fala dessa fase. A gente tem a fase em Terra Gridia, que a gente também não fala dessa fase, que é uma bosta completa. E falando sobre a história, cara, ela é interessante bastante pra te deixar preso nela e tu querer ter vontade de continuar jogando o jogo. Só que, lembrando, ele é um spin-off, então não tenta colocar esse jogo no meio da linha principal de Resident Evil. Cara, eu fiquei tendo umas boas horas de dor de cabeça com isso, né? Eu decidi só aceitar, é spin-off mesmo e é isso, né? E foquei na minha diversão. Agora, o que eu queria falar era sobre um assunto delicado desse jogo, né? Que é os inimigos dele. É assim, alguns inimigos funcionam bem até. Tipo, o inimigo padrão é um exemplo bem claro disso, né? Ele é um bicho meio medonho, grande, com uma clava de carne na mão, sei lá o que é aquilo lá, né? Mas ele é maneiro, ele é bizarro, ele funciona bem, né? Agora as variantes dele... Aí que já começou a forçar um pouco, né? Eu já não achei tão legal assim, essa questão dos inimigos, né? Coisa que a franquia Resident Evil sempre foi muito marcante por ter bons inimigos, tipo o Dr. Salvador no Resident Evil 4. E sim, aqui a gente tem uma cópia dele que é uma bola de carne com uma serra. Sei lá como que isso funciona, mas ele tá aí, né? Ele tá aí no jogo. E também, claro, a gente não podia deixar esquecer dele, né? Como assim? Vocês não lembram do grande inimigo memorável, a barata d'água? O que faz um contraste bem grande com os bosses desse jogo. Porque eu achei todos os bosses muito legais, né? Diga-se de passagem. Principalmente a minha favorita é uma que quando a gente começa o jogo, a gente encontra uma NPC morta no chão, já toda desfigurada pelos bichos. E mais pra frente a gente tem que voltar nessa mesma sala e ela não tá mais lá. E ela virou um boss do jogo. E cara, o design dela eu acho muito maneiro. Ela nessa transição entre meio humano, meio monstro ainda. E cara, ela é uma desgraçada de matar, né? Porque sempre que tu avança, vem um inimigo na tua frente e ela aparece nas tuas costas. Ela faz isso mais de 4 vezes se tu deixar, né? Chegou uma hora que eu já sabia, que eu já dava um tiro de 12 no inimigo na minha frente e já virava rasgando com uma metralhadora em cima dela, né? E de novo, eu digo e repito, cara, Resident Evil Revelations 1, ele tem um grande potencial para um remake. Imagina essa parte, o jogo inteiro na verdade, sendo refeito com os gráficos do Resident Evil 4,
com uma ambientação um pouco mais escura, mais sinistra, com foco mais no terror, não tanto na ação. Cara, eles têm um potencial grande pra fazer algo muito maneiro pros fãs aqui, mesmo que seja um spin-off. Mas muito provavelmente eles não vão fazer isso, acho que, e se fizerem vai demorar bastante também até isso acontecer. Só que, cara, mesmo que não tenha um remake desse jogo, esse jogo ele ainda é bom. Ele conseguiu me divertir bastante durante os momentos que eu joguei ele. Ele tem várias mecânicas bem interessantes até. Uma delas é a câmera, né? Que ele tem um padrão de câmera mais atualizado de um jogo em terceira pessoa. Mas pra quem gosta bastante daquele estilo do Resident Evil 4, ou clássico no caso, tu pode ir nas configurações do jogo, ir lá trocar modo de câmera e deixar no modo clássico, que tu vai ter aquela mesma movimentação do Resident Evil 4, né? Pô, é um detalhe, sabe? Mas é um detalhe que ganha os fãs. É bem legal que tenha. Tipo, não custa nada colocar e pra programar também. Outra mecânica também bem interessante é a customização das tuas armas, né? Ao decorrer do jogo, tu vai achando alguns kits de melhoria. E neles, inclui aumentar o dano, aumentar o poder de parada, que vai deixar o inimigo stunado mais fácil, aumentar a munição que tu carrega nele. E cara, isso é bem interessante porque isso modifica muito a tua gameplay, né? Por exemplo, tu pode equipar um modo rajada numa pistola, né? E tu transformar a tua pistola numa mini SMG, por assim dizer, né? Logo, daqui uns meses, eu vou começar a elaborar uma review mesmo do Resident Evil Revelations 2, né? Que eu lembro que quando eu era infância eu gostava bastante desse aqui, o primeiro, mas eu tinha um carinho um pouco maior pelo 2, porque no 2 a gente tem o co-op liberado, né? E esse vídeo aqui não é uma review do Resident Evil 1, é só uma ideia que eu queria transpor mesmo num vídeo que é se o Resident Evil Revelations 1 tivesse um remake, né? Eu ainda acho que é uma ideia super válida nos dias de hoje, porque depois do 4 remake, eu não sei se o 5 precisa de um remake tão urgente. Claro, seria muito legal, só que eu acho que tem alguns jogos na franquia que são legais demais pra gente deixar no esquecimento. Só que, claro, obviamente, seria muito interessante se as empresas focassem grande parte do dinheiro e da energia delas em fazer jogos novos que sejam tão legais quanto esses que a gente já tem, né? Só que hoje em dia na indústria a gente sabe que a opção mais segura para uma empresa é fazer um remaster ou um remake de um jogo que já fez sucesso. Só que isso é um detalhe à parte, e também isso é assunto para quem sabe um outro vídeo futuro. E sim, podem ficar tranquilos, eu vou planejar uma review bem mais detalhada do que essa sobre Resident Evil Revelations 2, então vai ter novidade por aí, né? E no geral era só isso mesmo, valeu!